Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Queria sentar, meus irmãos, muito obrigado pelo carinho e pelo apreço. Amados de Deus, eu quero desde já agradecer a Deus por poder estar aqui nessa noite e pela primeira vez estar conhecendo mais uma parte do povo de Deus, ver a dimensão que é o povo de Deus, que já preguei praticamente na maioria das nossas igrejas do interior, mas eu não conhecia ainda aqui a cidade de Campo Grande, e para mim foi muito bom poder conhecer um pouco da cidade, estar conhecendo aqui o povo de Deus aqui desse lugar. Minha gratidão ao pastor Edivaldo, um amigo, por nos facultar em chegar aqui nessa noite. Meus irmãos, eu recebi o tema, ele me passou o tema com muita antecedência, eu li, dei uma pesquisada e só sabe o que é isso quem prega. E eu confesso dizer para os irmãos que não me veio nada nesse texto, mas o que me veio foi outro texto, mas o assunto vai pelo mesmo caminho, porém com outro texto. E eu quero ministrar aquilo que Deus me deu para a igreja do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês Ezequiel capítulo de número 12. Louvado seja Deus. O tema do evento fala sobre a mensagem de um profeta, mas também o texto de Ezequiel capítulo 12 também fala acerca de um profeta. E eu quero ministrar nessa noite, com a graça de Deus, acerca de um profeta para essa nova geração. Um profeta para essa nova geração. Então, vamos à palavra de Deus, que está em Ezequiel capítulo de número 12, versículo de número 21 ao versículo 25. Encontrou aí? Glória a Deus. Então, seja mais ainda edificado pela palavra de Deus. Não perca o gosto de abrir as Escrituras, porque regra número 1, qualquer coisa para acontecer na sua vida e na minha vida de ordem espiritual, primeiro passa por aqui. Se não passar por aqui, não dá certo, não vai. Então diz o texto, Ezequiel capítulo 12, versículo de número 21 ao 25. E veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda visão? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, farei cessar este provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel. Mas diga-lhes: os dias estão próximos, e se cumprirá toda a visão, porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação enganosa no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais
adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Olha para cá e vamos para a palavra de Deus. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o texto que terminamos de ler nesse momento, ele se trata da trajetória de um profeta chamado Ezequiel. Este Ezequiel, a Bíblia diz que ele foi levantado por Deus, escolhido desde o ventre da mãe, para ser profeta. No entanto, o que chama a atenção é que se fosse seguir uma trajetória natural, Ezequiel, ele não seria profeta, ele seria sacerdote. E isso é muito simples de entender, porque o pai dele era sacerdote. E seguindo a hegemonia do pai, por extensão, ele também seria sacerdote. No entanto, Deus, quando ele quer fazer alguma coisa, ele muda o percurso da nossa história, e aquilo que a gente estava projetando fazer termina seguindo um outro caminho, e que esse caminho, segundo as Escrituras, é a vontade suprema de Deus. No entanto, quando Ezequiel é levantado como profeta, não está escrito, mas talvez isso tenha sido quase que uma momentânea frustração para o pai. Qual pai que não quer ver o filho, em o melhor sentido da vida, ver ele seguir os seus passos? Principalmente se for um obreiro. É o prazer do pai obreiro ver os seus filhos servindo a Deus, e alguns até querem que o filho siga o seu exemplo como obreiro, mas com Ezequiel não foi desse jeito. Deus muda o cenário da vida dele. E quando Deus mudou o cenário, é porque o cenário de Israel também havia mudado. E como o cenário de Israel havia mudado, Deus levanta a Ezequiel, e o livro de Ezequiel, ele contém as visões e as profecias de Ezequiel, a quem o Senhor chamou para ministrar para os judeus cativos dentro da Babilônia. Vale salientar que esse episódio foi um episódio escuro na vida do povo. Deus, ele não faz nada sem antes nos avisar. Pastor, nada, eu lhe garanto à luz da Bíblia, nada. Então você pode dizer, mas por que ele permitiu que algumas coisas acontecessem na minha vida, pela qual eu não fiquei sabendo? Alto lá. Sabe por que muitas coisas que acontecem na nossa vida a gente não sabe? É muito simples. Basta toda a igreja olhar para esses instrumentos. Sabe o que isso quer dizer? Quanto mais fino o instrumento, melhor é para o tocador. É verdade ou não? Então, aplique isso à nossa vida e à condição espiritual. Quanto mais fino os instrumentos, melhor é para o seu tocador. Então, a Bíblia diz que Ezequiel foi levantado para conscientizar
o seu povo acerca da situação que eles estavam vivendo. Mas antes, Deus havia levantado inúmeros profetas, sacerdotes, reis, juízes, e havia dito o seguinte: casa de Israel, assim diz o Senhor, chegará um momento na nossa vida e na sua vida, que se vocês não se chegar para mim, eu estarei levando vocês cativo. E o cunho da mensagem que Deus usava quando levantava era sempre nesse caminho. Para você ter uma ideia, uma determinada ocasião foi tão forte a palavra de Deus que para o povo, que Deus disse o seguinte: profeta, vai lá e chega no meio do público e diga a seguinte frase para eles: casa de Israel, chegará um dia em que vocês me chamarão de meu esposo, não vai me chamar mais de meu Baal, porque até agora vocês deixaram de ser a minha noiva, eu deixei de ser o vosso noivo. Vocês deixaram de ser a minha esposa, eu deixei de ser o vosso marido, e agora vocês estão invertendo papéis, está me chamando de meu Baal. Então veja, a condição do povo era essa. E quanto mais Deus levantava profeta, mais o povo ficava irritado com os profetas e sacerdotes que vinham trazendo esse tipo de mensagem. Agora cá para nós, realmente irrita. Por que irrita? O povo de Israel se irritou porque eles estavam andando por um caminho que Deus não queria que eles andassem. Por exemplo, Deus levanta um dos maiores profetas da velha aliança, que se chamava Jeremias. E Jeremias, quando ele foi levantado novo para ser profeta. Mas a história bíblica conta que quando Deus levanta a Jeremias e que ele começa a profetizar, logo de início, Jeremias ficou totalmente encantado com a sua chamada. Eu comparo a chamada de Jeremias semelhante à chamada de um obreiro. Quando a gente está começando, eu tenho 13 anos de vida pastoral, trabalhei em diversas igrejas, trabalhei em grota, trabalhei em igrejas com 100 crentes, com 200 crentes, com 300 crentes, trabalhei em diversos locais. Quando a gente está começando a nossa vida ministerial, lá desde auxiliar, a gente fica romantizando a coisa. E se uma das coisas que eu achava mais elegante é quando eu via o meu pastor chegando na igreja com aquela pasta bonita, eu dizia: um dia eu quero ser um pastor para usar uma pasta dessa. Ledo engano, eu não sabia o que estava querendo e não sabia o que estava pedindo. Glória a Deus. Assim também é a trajetória de um profeta. Alguém diz: quem quer ser profeta? Eu. Mas deixa eu lhe dizer algo interessante à luz da Bíblia. É bom ser profeta quando você é levantado para dizer: assim diz o Senhor. O Senhor manda lhe dizer: eu vejo aí uma porta aberta na tua vida e Jeová vai te abençoar. Sabia disso? Amém. Eu vejo que tu és homem de Deus mesmo, tu és mulher de Deus mesmo. Agora, quer ver o duro ser profeta? É quando Deus levanta a sua vida para você entregar uma mensagem para alguém, e às vezes esse alguém, ele está bem pertinho de você e você ama muito, mas você não quer ofender a pessoa. Então às vezes a gente prefere ofender a palavra de Deus, mas não quer ofender o orgulho dos outros. E é aí que começa a decadência moral e espiritual. Aí sabe o que foi que Deus fez? Chamou a Jeremias e disse a ele: Jeremias, você agora vai profetizar. Pois não, Senhor, abra aí a tua boca, porque primeiro, profeta, para ser profeta, ele precisa ser alimentado por Deus. Aí Deus disse: abra a boca e eu te encherei. Aí Jeová disse: toma a palavra.
palavra. Quando ele recebeu a palavra, aí ele disse: agora, Senhor, qual é a segunda ordem? Ele disse: primeiro, vá aos príncipes da casa de Israel e comece logo pelo altar e profetize e diga para eles o seguinte: assim diz o Senhor, eu tenho uma palavra de protesto contra a vida de vocês. Aí quando Jeremias entrega a mensagem, aí se levantou uma patota e disse: vamos pegar aquele miserável, vamos dar umas tapas nele e jogar ele dentro do calabouço. Aí Jeremias sai correndo e se esconde. Quando ele está amargurado orando a Deus, ele disse: mas Senhor, o Senhor me enganou, o Senhor me iludido, agora eu estou. Era como que Jeremias estivesse dizendo: eu pensei que esse negócio de ser profeta era um negócio muito bacana, era um negócio muito elegante, eu pensei que esse negócio de ser profeta era um negócio maneiro, mas eu estou entendendo agora que esse negócio de ser profeta de Deus na terra é ser boca de Deus, e boca de Deus manda bênção, mas manda marreta, mas também manda glória, mas manda revelação, mas também tem unção, mas também tem revelação, e se tem revelação tem glória, e aonde tem glória tem poder, mas também tem a palavra de conserto. E assim foi na vida de Ezequiel. A Bíblia declara que quando ele foi chamado, ora, quem era Ezequiel? Ezequiel, a Bíblia diz que ele era filho do sacerdote Buzi. Naturalmente ele seria profeta, mas Deus não queria que Ezequiel fosse profeta. Então ele agora é chamado sacerdote, ele é chamado para ser profeta. E quando chama ele para ser profeta, a minha alma se encanta. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando o povo entra dentro do cativeiro babilônico, eles basicamente foram divididos em duas camadas de divisão dentro do cativeiro. Sabe o que foi que o grande rei fez quando levou o povo para o cativeiro? Primeiro, pegou os mais novos, os rapazes mais novos, as meninas mais novas, as mulheres mais novas, algumas delas ele disse: coloca aí para ser costureira, cozinheira, camareira e trabalhar aqui dentro do palácio e trabalhar no reino. Os meninos mais novos coloca do outro lado do rio Quebar. O rio Quebar era equivalente ao rio Eufrates, que ficava nas margens de Babilônia. Os meninos novos que não podem trabalhar, coloca do outro lado do rio. Aqueles idosos, mancos, aleijados, coxo, também coloca do outro lado do rio Quebar. Agora deixa eu lhe dizer, sabe como era a moradia do outro lado do rio Quebar? Era casas em formato de palafita. Imagine, o rio mais podre e fétido do estado de Alagoas é o Riacho do Salgadinho, lá na capital. Agora imagine a casas construídas em cima de um riacho nojento. Lá era colocado os idosos e os mais novos. Só que o tempo foi passando. Agora vamos refrescar a memória. Foram quantos anos de cativeiro babilônico? Alguém se lembra? 70 anos de cativeiro. Quando Ezequiel entra no cativeiro, ele entra no cativeiro juntamente com mais 3 rapazes. Quem era ele? Daniel e seus 2 amigos. Mas só que o que é que eu sou apaixonado por Deus? O que é que eu sou gamado nele? Eu sou arriado, os 4 pneu por ele. É por isso que por causa dele, irmãos, eu canto, prego com alegria. Eu adoro a Deus. É por isso que essa igreja adora a Deus e não mede esforço para adorá-lo. Sabe por quê? Porque ele trabalha dentro do tempo, mesmo no meio do caos. Deus estava olhando lá. Aí ele observou que tinha um moço que, quando entrou no cativeiro, ele tinha aproximadamente entre 16 e 17 anos. Quem era ele? Era Ezequiel, filho de um sacerdote. Mas lá de cima, Jeová estava olhando e dizendo: muito bem, eu vou te preparar aí, rapaz. Agora primeiro eu vou te preparar em cima da palafita e da
da lama. Aleluia. Eu gosto de Deus por causa disso, que quando Ele quer ajudar alguém, sabe o que é que Ele faz? Ele afasta todo mundo de perto, e até aquelas pessoas que disse que ia dar uma ajuda a você, Deus coloca nele o esquecimento, para quando Ele lhe ia abençoar, ninguém vem abrir a boca. Ele está ali porque foi eu que ajudei, ela está ali porque foi eu que ajudei. Não, você vai chegar. Agora quem vai levar você é Jeová de guerra, é o general, é aquele que é bom na espada e na lança, é aquele que diz: eu mato, eu faço viver, eu abro ferida e fecho ferida, e acima de mim não tem outro. É o general de guerra. Ele olhou lá de cima, viu Ezequiel, 16, 17 anos de idade. Aí a Bíblia diz que quando ele completou 30 anos de idade, agora vamos para a palavra. Aí diz a Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 1, a Bíblia diz: no 30º ano, ou seja, aos 30 anos de idade. O que foi que aconteceu então? Ezequiel, com você, aos 30 anos de idade, no período do reinado de Joaquim, me aconteceu um negócio. Eu estava lá do outro lado com os cativos, morando naquela palafita miserável, morando dentro da lama, empendurado igual animal. Mas numa determinada ocasião, eu olhei para cima, eu vi quando o céu se abriu, descortinou na minha frente, e quando o céu se descortinou na minha frente, eu ouvi uma voz que me dizia: filho do homem, põe-te de pé e eu vou falar com você. Agora olha para cá, igreja. Filho do homem é uma expressão recorrente nas profecias de Ezequiel. É o equivalente a dizer o seguinte: filho do mortal, filho de homem mortal, homem mortal, fica de pé e eu vou falar com você. Eu adoro a Deus pela seguinte razão: é que quando Deus, Ele quer falar, Ele sempre revela a soberania dEle e a nossa pequenez. Ele sempre revela a glória dEle em cima e a gente embaixo. Revela Ele com todo o poder e a gente sem poder nenhum. Esse Deus da igreja de Campo Grande, Ele é tão tremendo. O Deus da igreja do Giral é tão tremendo que Ele pega o carpinteiro, Ele pega o pedreiro, Ele pega a lavandeira, o agricultor, falando pro via e pro mote, mas também usa o acadêmico, coloca do espírito dele e da ousadia. O homem, quando tem o espírito de Deus, a ousadia é diferente, a glória é diferente, ele canta diferente, ele prega diferente. Sabe o que é isso? É quando Jeová se apresenta e diz: filho do homem, o mortal, fica de pé e eu vou falar com você. E quando Jeová manda a gente se levantar, se levante, porque quando ele entra em ação, vai semelhante à profecia com Ezequiel. Quando Ezequiel, aleluia, ele ficou de pé, aí ele disse o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Agora sabe o que é que me chama a atenção? Quando você pega o livro de Ezequiel, a expressão que diz veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ela ocorre 50 vezes no livro do profeta Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Sabe o que isso quer dizer? A autoridade que vem para a igreja por intermédio do Espírito Santo é a palavra. Não se aparta da palavra. Igreja de Campo Grande, não despreze a palavra. Maior do que profecia é a palavra. Igreja não se dirige com profecia, igreja se dirige com a palavra. A glória da igreja está na palavra, a grandeza da revelação
revelação através do Espírito Santo, vem pela palavra. A Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Davi disse: Senhor, eu guardei a tua palavra, semelhante ao farol quando ele acende na madrugada, e semelhante à embarcação do porto seguro. Através da palavra, coma a palavra, viva a palavra, receba a palavra, passeia na palavra, anda na palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada aguda das lumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, vai nas juntas e medula. Ela é apta para discernir o pensamento, as intenções do coração. Deus é Deus de revelação. Aqui nessa noite é pela palavra. Aleluia! Ouvia, se alimenta da palavra. A Bíblia diz que quando ele disse: veio a minha palavra do Senhor dizendo, Deus estava agora dizendo o seguinte: ô profeta, eu vou te levantar com um propósito de profecia. E qual é o propósito, Senhor? São três, Ezequiel. Em primeiro lugar, você vai entregar a palavra para ele, dizendo o seguinte: chega lá para os príncipes de Judá e de Jerusalém, e você vai entregar uma palavra de juízo. Está entendendo, Ezequiel? Ah, sim, eu estou entendendo. Em segundo plano, você vai entregar para ele uma mensagem contra as 7 nações, as nações que têm se levantado para perturbar o povo de Deus, nações que têm se levantado para blasfemar do meu povo. Eu abro aqui um parêntese para dizer o seguinte: Deus permitiu a Covid que viesse. Ninguém venha dizer que foi o diabo que mandou a Covid. Foi não, você está enganado. A Covid foi permissão de Deus para tratar com os homens na terra e tratar muito mais com a igreja. Para tratar com os homens é para dizer: vocês estão vendo que vocês não são nada diante do inimigo invisível, que a ciência não achou cura, a ciência não achou resposta. Eu mandei o vírus e acabei com o vírus, e controlo também o vírus, para poder falar com a igreja. Sabe o que foi que Deus fez? Ele permitiu que todos os cultos fossem parados. O diabo querendo dar gargalhada, e disse: agora a gente quer ver onde é que os crentes vão adorar engano. Se fechar a porta da rua, a gente adora dentro de casa. Se fechar a avenida, Jeová abre uma porta. Se fechar a porta da frente, Jeová abre a porta por cima. Se querer fechar o mar, ele manda vento e abre mar no meio. Quando pensaram que a igreja ia parar, sabe o que aconteceu? Observe, e o que eu vou dizer aqui é verdade. No período da pandemia, foi o período que as ofertas em muitas igrejas mais cresceu. Sabe o que era que acontecia? Era crente correndo, botando máscara dentro do bolso e colocando outra de reserva no nariz velho, para chegar dentro da igreja, devolvia o dízimo, depois corria para casa para orar. Era crente fazendo live, era crente pregando na internet, era gente orando pelos outros, e já lá fazendo a obra dentro de casa. E quando pensaram que os crentes tinham parado, quando deu a primeira brecha, a gente se reuniu, estava comunhão dizendo: olha eu aqui. Agora ouve isso. A Bíblia diz que Deus disse: vai entregar 2 mensagens. 2 mensagens é mensagem de correção. Agora a última mensagem, Ezequiel, é mensagem de restauração. Mas antes de eu restaurar, eu vou dizer para você, Ezequiel, quais são os detalhes que você vai ter que fazer. Sabe por que, Ezequiel? A empreitada que você vai encontrar, ela é muito grande. Sabe por que eu gosto de Deus? É que quando Ele quer levantar alguém para pregar, e para pregar realmente com ousadia, alguém que tem
compromisso com a palavra, alguém que tem compromisso com aquilo que canta, alguém que tem compromisso com aquilo que dirige. Isso significa que são laços de um verdadeiro profeta para essa geração. Agora, em primeiro lugar, eu peço a que venha para dizer o seguinte: um verdadeiro profeta, ele tem compromisso com a palavra. Eu reitero isso: o verdadeiro profeta de Deus, ele tem compromisso com a palavra. A Bíblia diz que quando Ezequiel disse: eu tive visões de Deus, sabe qual foi a grande primeira visão que Ezequiel teve? 5. Primeira dela, Deus disse: filho do homem, abra a boca. E a mesma coisa que Deus fez com Jeremias, faz com Ezequiel: abra a boca. E ele disse: abra, e eu vou encher você. Aí a Bíblia diz que Ezequiel disse: eu vi vindo lá de cima um rolo, um livro todo enrolado, e de repente ele entrava de garganta dentro, de boca dentro, de estômago adentro, e a voz dizia: filho do homem, coma aquilo que eu vou lhe dar. Porque quem é guiado por Deus, ele não é guiado por pregação de YouTube, ele não é guiado somente em período de festividade, porque tem uns crentes por aí que ele não aparece no culto de doutrina, ele é igual a bacalhau, ele só aparece no período de festividade. Depois que passa a festividade, ela se manda, mas quando chega a festividade, ela quer participar do conjunto, e ai da coordenadora se não bota ela quer arrumar briga. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus trouxe um negão aqui nessa noite para entregar para você decreto de arrumação de vida, mas também de restauração espiritual. Aleluia. Aí Ezequiel disse: eu comi um rolo de livro, e quando eu comi, ele era doce na minha boca, mas quando batia no estômago, ele era amargo. Sabe por quê? Sabe quando a palavra é doce na nossa vida? Sabe quando a palavra é amarga na nossa vida? Em primeiro lugar, quando é que ela é doce? Ela é doce quando ela diz: você é sacerdote de Deus, você é a menina do Senhor de Deus, eu te amo, eu tenho misericórdia de você. Mas sabe quando é que ela amarga? É quando a Bíblia é aberta perante a nossa vida moral e espiritual, e ela diz: tenho porém contra ti. E ela diz: fosse pesado e fosse achado em falta. Ela amarga quando Deus diz: estica aí, filho do homem, o prumo, e passa de cima para baixo, e vê, se pender para um lado, você vai dizer: o Senhor Jeová está mandando dizer que não é para ficar inclinado desse jeito, porque ele passou o prumo e o prumo não está batendo, mas ele manda dizer: casa de Israel, eu quero te renovar. Então ele disse: então eu me consertarei. Aí Deus disse: profeta, coloca o prumo novamente. Aí quando colocou o prumo, aí agora Israel estava querendo ficar assim. Aí quando Israel estava querendo ficar ereto, totalmente ereto diante de Deus, aí ele disse: então agora eu vou derramar a minha glória na sua vida. Agora, antes de tudo isso, Ezequiel, você vai fazer o seguinte: eu não dei para você a minha palavra. Agora, Ezequiel, eu tenho algumas coisas para te mostrar. E o que é, Senhor? A Bíblia diz que Deus agora pega Ezequiel. Eu acho isso fascinante. Eu sou apaixonado pela Bíblia, eu sou gamado pela Bíblia Sagrada. Eu gosto muito de Jesus, porque para poder ele se revelar na igreja, ele não precisa fazer como um indivíduo que espera chegar o mês de dezembro, se veste de branco e joga rosa. Não, eu sirvo a um que ele está vestido de branco todos os dias e meses e horas da semana. Ele não precisa jogar rosa vermelha. Sabe por quê? Ele está vestido de linho fino, e ele disse: eu passeio no meio da minha igreja, eu não jogo rosa, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales, e eu passeio no meio da minha igreja. É por isso que eu gosto dele. Mas quando eu olho para a Bíblia, aí eu vejo agora Deus
Deus de uma forma fenomenal, fazendo o seguinte: eu só conheço um ser dos anais da história, nas entrelinhas dos escritos humanos da terra, aonde não está escrito em Alcorão, aonde não está escrito na Surrata, aonde não está escrito nos escritos de Allan Kardec, e nem de Buda, e nem de Siddhartha Gautama, não senhor, não senhor. Mas quando eu abro a Bíblia, no livro de Ezequiel, eu vejo um ser que ele disse o seguinte: filho do homem mortal, eu quero te mostrar o que está acontecendo dentro do meu santuário, por trás das cortinas. É o único ser que eu vejo pegando o espírito pelo cabelo, é Deus. Ele disse: agora eu vi, Jeová me pegou pelos cabelos, e em espírito ele me disse: vamos dar um passeio no meio da cidade. Aí quando passeou no meio da cidade, e Ezequiel sendo levado pelos cabelos, quando passou no meio da cidade, aí eu disse: você está vendo, filho do homem, o que é que os comerciantes estão fazendo? Cada um com seu irmão, eles estão roubando um ao outro, e eles colocam, quando o seu irmão vem comprar o grão, aonde tem 1 quilo, ele coloca 1,5 kg para poder pesar mais, e eles ganham mais. Você está vendo, filho do homem? Eu estou vendo, Senhor. Eu não aprovo isso, filho do homem. Agora tem mais. Vem aqui comigo. E a Bíblia diz que Ezequiel disse: ele me levou para dentro do santuário. E quando me levou para dentro do santuário, ele disse: filho do homem, agora você está vendo o que é que os meus príncipes estão fazendo lá dentro da recâmara, no quarto, por trás do templo. Eles estão de costa para o meu altar, e nas paredes eles desenharam a imagem de Tamuz, aquela deusa da fertilidade e da agricultura. Eles estão achando que é Tamuz que vai livrar ele. Agora, filho do homem, vai lá, o que está escrito nas paredes, veja aquela abominação, filho do homem. Você vai lá e vai dizer para eles o seguinte: que eu não estou naquele meio, mas antes de sair do templo, olha para frente, filho do homem. A Bíblia diz que quando ele parou, que olhou assim para frente, ele disse: eu vi a glória de Deus, ela saía de cima do altar. E quando ela saía de cima do altar, a voz disse: filho do homem, olhe mais à frente. E quando eu olhei, ela estava no meio do santuário. E Deus disse: filho do homem, eu peço que você olhe mais ainda. E quando eu olhei, a glória estava na porta. E Deus disse: filho do homem, olha novamente. E quando eu olhei, a glória tinha saído da porta. Ela foi embora até desaparecer. E eu comecei a chorar muito. Eu disse: Senhor do exército, o que será do santuário sem a tua glória? Eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: a festa pode ser bonita como for, se não tiver glória não é festa, é reunião de pessoas. A festa pode ser boa como for, se não tiver glória é só desfile de farda bonita, e de cabelo bonito, e de saia bonita, e de terno bonito. Mas quando a festa tem a glória, a gente se entrega para Deus. A gente diz: Senhor, pelo amor de Deus, me ajeite. Senhor, faça algo na minha vida. Aí um levanta a mão, outro bate palma, outro começa a adorar a Deus, outro fala em línguas estranhas. Sabe o que isso quer dizer? A glória de Deus começa a dominar. Para a glória de Deus descer, eu não preciso criar clima para poder criar clima espiritual, não. A glória de Deus para descer, ela não depende da pregação de Maurício, ela não depende de alguém que cante bonito, ela não depende de alguém que pregue bonito. Para a glória de Deus descer, é necessário misericórdia, é necessário presença do Espírito Santo para dizer: eu ainda estou no meio deles, apesar dos apesares, eu estou no meio dele, a minha glória ainda não foi tirada. Aí Deus disse: filho do homem, você agora vai fazer o seguinte: eu vi quando você se lamentou, agora eu lhe peço, filho do homem, vá para a porta do santuário e fica lá de plantão. Sabe o que é que Deus quer? É quem fique de plantão dentro do santuário.
santuário. Quando eu digo ficar de plantão dentro do santuário, eu não estou dizendo estar na igreja 24 horas do dia. Não, ficar de plantão no santuário é equivalente a dizer o seguinte: Senhor, a tua lei, ela me consome. Eu amo a tua palavra, eu amo a tua igreja. Eu não sou crente por causa do meu pai, eu não sou crente por causa do meu esposo, não sou crente por causa da minha esposa. Eu sou crente porque eu creio na salvação, eu creio no Espírito Santo, eu creio nas tuas revelações, eu creio no arrebatamento da igreja. Aí ele disse: filho do homem, fica lá na porta. A Bíblia diz um fato curioso, olha para cá. Ezequiel, quando ele chega na porta do santuário, ele disse: eu olhei para a banda do Oriente. Agora ouve isso. Sabe por quê? A expressão olhar para a banda do Oriente, banda do Oriente aqui fala de bênção, banda do Oriente aqui fala de onde sempre Deus mandava as suas profecias e de onde veio a maioria dos profetas, da banda do Oriente. Mas também da banda do Oriente veio a exortação de Deus, da banda do Oriente veio a bênção, da banda do Oriente veio a revelação, da banda do Oriente veio o unigênito Filho de Deus. Os magos olharam e disseram: aquela estrela que está oriunda da banda do Oriente, ela está entre o cruzeiro, mas brilha mais do que o cruzeiro, brilha mais do que os 7 estrelas, ele brilha mais que ele. É a rocha firme e inabalável, é o carpinteiro da Galileia, é o amado das nações, é o querido dessa igreja, é o esperado da tua vida, é o noivo verdadeiro, é o Pai das misericórdias, é o que levantou a você quando Satanás disse: eu vou arrebentar com tudo. O carpinteiro da Galileia foi lá e disse: não, essa você perdeu, você é dele, você é dele. Aí Ezequiel disse: eu estou olhando para a banda do Oriente, eu vi algo resplandecer de vindo, e quando eu olhava mais, a voz dizia: filho do homem, vinda para a banda do Oriente. Eu vi aquele negócio reluzente se aproximando. Quando eu dei por mim, estava na porta do santuário. Deus disse: filho do homem, olha novamente. Você está vendo? Eu estou vendo, Senhor. E quando de repente eu olhei no meio do santuário, eu vi aquele resplendor, aquela glória estava no meio do santuário. Deus disse: ainda olha mais, filho do homem. Quando eu olhei, ela ia se aproximando, chegou em cima do altar, ela estacionou e ficou lá. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Ezequiel, ainda que a desolação tenha entrado no meio do meu povo. Aí eu me lembro de uma citação de Jesus em 24 de São Mateus, quando Jesus disse: quando pois vide da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, ele disse: quem lhe entenda. Ele estava falando do caos que entra dentro do altar, que ia invadir a igreja, uma frieza espiritual. Mas quando eu abro a Bíblia, parece que eu estou vendo o mesmo reflexo na atualidade, mais alto lá. Sabe qual é a diferença do mundo antigo para a atualidade? Da manifestação da graça de Deus aqui na terra, mesmo diante de toda a miséria que a gente vê, a diferença é que Jesus um dia encarnou. No Antigo Testamento era só tipo, no Antigo Testamento era só sombra, mas a imagem exata, ela foi revelada na cruz do Calvário. E como foi que ela foi revelada na cruz? João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, ele habitou no meio de nós. E quando ele encarna, Ezequiel viu essa glória, era a glória que saiu e voltou. Mas quando ela voltou, quando ela saiu, era o juízo de Deus. Mas quando ela volta, é a misericórdia de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Eu estou aqui porque se dependesse única e exclusivamente de Deus, a Bíblia diz que quando Deus olha para a gente, ele vê com olhos de ira. Mas como ele vê com olhos de ira, aí entra em cena Jesus. Quando entra em cena Jesus, ele agora amortece
merece a pancada do juízo final e da sentença vindoura e eterna do homem para a perdição total. Ele disse: eu venho expiar pecado, eu venho justificar pecado, eu venho agora convencer os homens, trazendo também o Espírito Santo para que ele manifeste no meio da igreja e manifeste no mundo e estabeleça as 3 bases do ministério do Espírito Santo. Primeira dela é convencer o homem do pecado. Segundo, convencer da justiça. Terceiro, é convencer do juízo. É por isso que quando alguém dobra o joelho, é um verdadeiro milagre na terra. Quando alguém dobra o joelho, é milagre 2 vezes. Quando um crente ele permanece dentro da presença de Deus, diante de que nós estamos vendo e vivenciando. Ezequiel disse: Senhor, eu estou vendo o retorno da glória para dentro da tua casa. Você entendeu, filho do homem? Entendi. Não, você não entendeu. Eu vou agora falar com você na prática. Está vendo esse rio aí na sua frente? Estou vendo, filho do homem. Ele disse: ande nele, caminha aí sobre as águas, se é que você pode. E eu, quando comecei a caminhar, a água estava nos meus artérios, mas Deus disse: filho do homem, caminha mais ainda. E quando eu caminhei mais, as águas estavam agora acima dos meus joelhos. Mas a voz disse: filho do homem, caminha ainda mais. A água estava na minha cintura, mas a voz disse: filho do homem, caminha mais sobre as águas. A água bateu aqui nos peitos, e a voz disse: filho do homem, caminha. Ele disse: Senhor Jeová, eu não posso. Ele disse: então nada. Aí a Bíblia diz o seguinte, que quando Deus manda o profeta nadar, ele disse assim: a casa de Israel, eu vou restaurar eles vão nadar na minha presença. Sabe qual é a vontade de Satanás? É que a igreja se acabe, irmão. É de fechar tudo, mas para o engano dele, a gente ainda tem água aqui no peito, e quando chegar o momento certo, Jeová vai dar descarga de poder e autoridade, que a gente não vai conseguir nem ter água no peito, a gente vai ter que nadar, que o inimigo queira que não queira. Eu acredito que a igreja da atualidade, ela vai terminar semelhante à igreja dos Atos dos Apóstolos, uma igreja perseguida, uma igreja massacrada, mas uma igreja poderosa, uma igreja odiada pelos governos, mas uma igreja que é onde as mulheres, quando se juntavam para pregar no círculo de oração, Jesus batizava no Espírito Santo e curava. Eu creio no levante espiritual, que Deus vai levantar uma nova geração de profetas da atualidade. Deus nunca vai deixar de ter estopim na terra para detonar a obra das trevas. Alguém pode não querer, Jeová levanta outro. Maria pode não querer, Deus levanta Josefa. Maurício pode não querer, Deus levanta Pedro. Sabe por quê? Ele nunca vai deixar de ter os seus profetas na terra. Alguém pode olhar e dizer: Deus abandonou a terra. É igual o texto que eu li: filho do homem, que provérbio é esse que andam espalhando aí no meio da cidade, dizendo aí dentro do cativeiro? Tem nada não. Deus abandonou a gente aqui mesmo. Nós estamos aqui ao léu. Não tem mais sacerdote, ninguém tem moral mais para nada. O povo agora faz o que quer. Não tem mais lei. Profecia. Tem um monte de gente por aí brincando de profecia. Profecia não se cumpre mais. Visão, ninguém tem mais visão. Mas você vai dizer o seguinte, filho do homem: retorna lá e diga: assim diz o Senhor, esse provérbio eu vou arrancar do meio de Israel. E diga para eles: chegará um dia, diz o Senhor dos Exércitos, que a palavra que eu der, ela vai se cumprir. A visão que eu der de cima para baixo, ela terá cumprimento, porque eu, o Senhor, estou dizendo, e eu vou cumprir. Eu trago nessa noite uma palavra de restauração espiritual. Talvez você está aqui, está somente a roupa, está somente o cabelo, está somente a carcaça, a caixa, mas por dentro é só Deus é quem sabe. Mas Ele tem uma palavra para lhe dizer. Está lembrado da glória do santuário que saiu e depois ela voltou? A mesma coisa vai acontecer com o teu santuário. Não adianta o inimigo querer tentar ganhar.
Eu disse: filho do homem, agora você está vendo o que é que eu vou fazer com eles? Estou, Senhor. Agora tenho porém. Ele disse: eu vi o céu aberto, e quando eu vi o céu aberto, eu vi muitas águas. Eu disse: Senhor, o que é que significa? Eu disse: filho do homem, essas águas é as águas da purificação. Eu vou purificar o meu povo, eu vou afinar eles. E essa água aqui no Novo Testamento é a palavra de Deus. Jesus disse: eu tenho uma água, a água que eu der, quem beber nunca mais vai ter sede, e se beber dela uma vez, ela vai gerar, é uma fonte. Lama sore candarábia sé, tacama sore camanábia sé. Eita, agora o negócio começa a esquentar para o negão aqui no altar. A revelação de Deus vem do alto pela palavra, e eu não sou covarde para voltar com ela. Eu vou entregar tudo. Deus disse a Ezequiel: essas águas é as águas da purificação. Mas antes de ser purificado, você vai fazer o seguinte: Senhor, o que é que o Senhor quer? Vá até o vale dos filhos de Nó. Você está lembrado do aquele vale que é usado como lixeira da cidade, e lá onde todo mundo joga o que não presta, lá também depositam cadáveres, sobras mortais. Você vai chegar lá e você vai agora fazer o que eu estou lhe dizendo. Ele se aproxima, e quando ele olhou, ele disse: eu vi um vale cheio de ossos sequíssimos. Ele não estava seco, ele estava esfarelando. Aí Deus agora faz uma pergunta. Ela parece uma incógnita, ela parece até um xamã, ela parece até o que Deus está perguntando é um desafio. Ele disse: filho do homem, porventura esses ossos poderiam reviver? Ele disse: Senhor, tu sabe. É o equivalente a dizer: tu pode, eu não posso. O Senhor faz, eu não faço. O Senhor é, eu não sou. O Senhor sabe, eu não sei. O Senhor tem, eu não tenho. O Senhor mostra, e a mim não é mostrado. Ele disse: então, filho do homem, profetiza contra eles. Agora, profetiza, manda aí que eles venham reviver. Sabe o que é apaixonante para minha alma? O que me encandece quando a escuridão quer me assaltar, e ao mesmo tempo coloca minha alma em estado de penúria, em estado de decadência, no estado de pequenez, é que Ezequiel, ele não evoca autoridade nem poder. Ele disse: Senhor dos exércitos, eu vou fazer. Agora, quando ele se aproxima na frente do vale de ossos secos, ele diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ele não disse: ouça a minha palavra, é balela. Quando você vê alguém dizendo: eu vou decretar, você decreta nada. Quem decreta é Deus. Você não tem autoridade de decretar. Eu não decreto. Aí Ezequiel disse: Senhor dos exércitos, eu vou agora profetizar. Osso seco, ouçam aí a voz do Senhor. Ele disse: quando eu parei de frente ao vale, eu observava que eles começavam a se remexer uns nos outros, e as carnes começavam a se voltar, e eu comecei a me entender. Disse: Deus, o que é isso? Ele disse: filho do homem, eu agora tenho levantado a casa de Israel como um verdadeiro baluarte, como um verdadeiro renascimento. Mas você é um profeta que eu primeiro tenho te levantado para profetizar. Ai, Senhor, vão me matar. Quando os príncipes souberem, vão me matar. Não tenha medo, Ezequiel. Você está lembrado? Quando eu chamei você, eu disse para você o seguinte: está escrito, eu não estou inventando não, você confira depois. Deus disse: filho do homem, eu vou pegar agora a sua cara, e sabe o que é que eu vou fazer?
eu vou fazer a sua cara semelhante a um diamante. Sabe o que isso quer dizer? Dá-se a entender que Ezequiel tinha um rosto gentil, tinha um rosto assim, sabe, bem suave. Não era um cabra feio igual o pregador, com a cara de delegado, não. Dá-se a entender que Ezequiel tinha um rosto suave. Ele disse: o teu rosto será semelhante ao diamante, duro. Quem olhar para você vai ficar com medo de você. Mas era equivalente a Deus dizendo: o medo não é de você, o medo é daquilo que você tem. Eu abro um precedente aqui para dizer: sabe qual é a raiva do diabo na tua vida? Não é aquilo que tu tem, é aquilo que Deus tornou você para a glória dele. Aí ele não aceita e fica querendo causar confusão. Você não abre brecha, aí ele vai usar alguém que está dando brecha dentro da tua casa para querer arrebentar o negócio. Mas há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Deus disse a Ezequiel: você está vendo? Eu estou vendo, Senhor. Aí agora chega aqui capítulo 2, breve encerramento da mensagem, versículo de número 1. Ele disse: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então, Senhor, eu vou ficar de pé. Ezequiel capítulo 2, versículo de número 2. E quando eu fiquei de pé, eu percebi que o dentro de mim, e quando ele entrou dentro de mim novamente, eu vi quando alguém me disse: filho do homem, abra a boca, agora a sua boca. E eu vi que um rolo de livro vinha. Quando esse rolo de livro vinha, ele entrava dentro de mim. Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Quando eu engoli esse livro, e quando agora estava cheio do Espírito, estava de pé, Deus agora me deu ousadia, porque não adianta ter Bíblia se não ter ousadia, não adianta cantar bonito se não tem graça, é somente zoada. Tem gente por aí que canta até bonito, é voz de profissional, ele sabe até notas, e é uma maravilha, mas não tem graça, não tem unção. Você vem cantando, não tem óleo, não tem nada, é uma palha seca, é somente técnica e voz bonita. Aleluia. Mas sabe o que Deus fez? Ele disse: agora você vai fazer o seguinte, para você não ficar com medo dos homens na terra. Aí agora, Ezequiel capítulo 3, versículo de número 9: eu vou tornar tua fronte semelhante a um diamante, porque as tuas características do diamante, ele é duro, ele risca, mas não é riscado, porque é diamante. Diamante verdadeiro, ele risca, mas não é riscado. Aleluia. Aí a palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele discerne tudo, mas de ninguém ele é discernido. Sabe o que isso quer dizer? O homem e a mulher espiritual, o homem e a mulher de Deus, ela tem diferencial. E sabe qual é o diferencial do homem de Deus e da mulher de Deus? Ela às vezes está lá na liderança do conjunto, mas ela sabe que a outra está lá malhando ela e tomou até conhecimento. Mas quando chega no culto das senhoras, ela vai dar oportunidade àquela pessoa, ela trata bem, não trata ao contrário. Sabe o que é isso? Característica de diamante, ele risca, mas não se deixa ser riscado. Aleluia. Aí Deus disse: então, filho do homem, você está pronto? Essa é a geração para você profetizar, e essa é a geração de profeta que eu quero. Eu abro aqui um precedente para dizer para a noiva do Cordeiro, para a igreja aqui em Campo Grande, para os crentes aqui presentes: a maior glória dessa igreja está na pessoa de Jesus Cristo, o Nazareno. É na pessoa do Espírito Santo, noiva do Cordeiro, querida de Deus, amada de Jesus, sacerdote do Deus eterno, princesa dos olhos de Deus. Não adianta Satanás querer impedir a tua marcha na terra, porque a Bíblia diz que vai chegar um dia que a eternidade vai dizer: abra-se portais eternos, que vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? É o príncipe da nação, é
Jesus entrando na frente. E quando ele chegar na frente, que ele já está lá. Aí agora ele vai abrir as portas e vai dizer: venha bendita de meu Pai, vem igreja de Campo Grande, venha mulheres do Giral. Ah, minha filha, quantas vezes você chorou sozinha no ciclo de oração, dizendo: Senhor, manda um pregador hoje. E às vezes você é limitada, sem saber pregar direito, sem saber manusear a minha palavra, mas com muita dó no coração, mas amando a minha palavra, você fez a minha obra. Entra, bendita de meu Pai. Quem é que vai entrar nos portais eternos? É aquele obreiro que ama a palavra, ele ama a sua igreja, ele respeita a sua igreja, ele é apaixonado pela sua igreja, ele não faz para ser visto, ele faz porque ele ama Jesus e sabe que vai receber a recompensa. Então a Bíblia diz: filho de homens mortal, ponha-se em pé. Segura aí. Que é isso, pastor? O senhor não é do fogo, não? Não, eu sou do fogo, tenha calma. Eu comecei a pregar com 16 anos de idade. Sou filho da Assembleia de Deus. Com 16 anos já estava pregando. 16, 17 anos já estava pregando. Com meus 17, caminho dos meus 18, eu já estava dando os primeiros passos no culto da mocidade pregando. Pregando. Eu ainda tive o privilégio de me encontrar na minha juventude com o pastor Edivaldo, morando em bairro próximo. Edivaldo sofrendo, que só sovaco aleijado. Eu também, mago que só a peteca, os dois, mas fazendo a obra de Deus. Vai trabalhar, muitas vezes de bicicleta. Eu via de um bairro para o outro. Mas vez por outra, eu encontrava o pastor Edivaldo com a Bíblia toda velha, surrada, andando nos círculos de orações. A gente se encontrava de vez em quando em círculo de oração, não era? Pontal, Trapiche, ou Bom Parto, Franco Jatobá, era aquela gama de jovem afogueado para pregar. Pregadores da nossa época, não, eles não tinham abotoadura. Para eles pregarem, com todo respeito, eles não precisavam de estar tocando piano para criar clima espiritual. Era na raça. Não precisava. Eles não tinham sapato de 7 cores, de 3 fivelas. Não tinha. Eu fui pastoreado por um pastor negro, com muito orgulho, semi-analfabeto, José Neto de saudosa memória, pescador, que quando chegava nos cultos de doutrina para ministrar, na dificuldade de ler, ele muitas vezes, eu diácono, eu auxiliar, ele dizia: irmão Marius, leia aqui. Aleluia! Aí eu lia, glória a Deus. E ele pregava meia hora. Agora ele tinha algo na vida dele que era impressionante. Meu Senhor da glória. Aonde Zé Neto botava a mão em cima, ou se tornava um obreiro, pregador, um homem de Deus, e Deus tinha um dom especial na vida daquele homem que era cura. Aleluia! Fica de pé nessa noite, toda a igreja. Glória! Fica de pé. Aleluia! Ouve isso, eu quero lhe dizer. Eu finalizo essa ministração dizendo para a igreja do Senhor o seguinte: não se preocupe, não se preocupe com as eminentes lutas que você vem enfrentando. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu vim falar com você. Canto. Olha, deixa eu lhe dizer algo aqui da parte de Deus. Eu estava aqui pregando,
E tu pediste uma prova a Deus dizendo o seguinte dentro do teu coração. Por favor, querido, se não é verdade, pode dizer que não é verdade, porque eu não vim de cana brava para brincar aqui e ser pregador ou profeta, não. Eu sou pastor de igreja, eu sei a diferença de pregar e ficar e pregar e ir embora, eu sei a diferença. Aleluia. Mas não abro mão do que Deus tem me revelado. E o Senhor manda lhe dizer: eu vi quando tu disseste, Senhor, use esse homem, venha diretamente aqui e fale comigo, porque é a única prova que eu quero te pedir nessa noite. E o Senhor manda lhe dizer: fica quieto, sou eu que vou agir agora lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Camassé, oriente, e como a sorienta cai, a cama soriente, Glória a Deus. igreja minha, Roma soriente cai, oriente, cama soriente, lamassé. Aleluia. Glória a Deus. Amaio ompeais. O Senhor manda te dizer nessa noite, à luz da palavra dele, a maior profecia: fica quieto no teu lugar, e eu vou trabalhar no silêncio, diz o Senhor. Aleluia. Ouve isso. As irmãs cantaram aqui: eu vou chegar no... Tá pronto o playback aí? Tá? Bota o playback aí no ponto. Eu quero que vocês cantem esse hino com os dois conjuntos. Se prepare aí, vá. Eu vou ministrar aqui nessa noite. Se tiver alguém para Jesus, venha. Tem alguém afastado do evangelho, volte agora, enquanto é tempo. Renove o pacto nessa noite, pelo amor de Deus. Está afastado dos caminhos de Jesus? Ô minha filha, volte hoje, por favor. Porque o Senhor quer lhe levantar como profeta da última hora. Meu jovem, volte enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Está pronto aí? Segure aí. Eu tenho algo de Deus para a sua vida, meu amigo. Não é de pastor para pastor, é de servo para servo. Se prepare que daqui para o final do ano tem novidade para a sua vida, diz o Senhor da glória. Só não vai ser do jeito que tu quer, mas eu estou dentro do negócio. Já fique avisado, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Ô mulher de Deus, deixa eu te dizer, não desista de orar pelo teu filho. O Senhor vai arrancá-lo daquelas drogas miseráveis. Aleluia. E daquela bebida miserável. O Senhor vai trazer ele de volta. E vou lhe dizer o remédio: não brigue com ele. Quando ele estiver dormindo, vai lá na cama dele, coloca a mão em cima da cabeça e ore. Papai vai agir. Papai vai agir. Ele vai chegar